Olá pessoal, novamente vamos falar sobre uma questão interessante que nós encontramos na Bíblia. É a questão que envolve uma nuvem e um guia que está presente lá no texto durante aquela permanência dos judeus ou dos hebreus lá no deserto. O texto diz que havia uma nuvem que guiava os hebreus durante a noite e durante o dia. Vamos à história. A nuvem guia de Javé ou Jeová. A Bíblia nos conta que o Deus hebreu, após a saída dos hebreus de sua condição de escravos no Egito e os conduzir para o deserto, teria colocado à disposição dos hebreus uma nuvem que durante o dia servia de sombreiro para proteger do sol, né? Já que estavam no deserto, o deserto era escaldante, então uma nuvem que parava sobre eles para servir de sombreiro, de proteção e e também de uma bússola que os guiava, que ela se movimentava e os orientava para onde é que eles deviam seguir. E durante a noite, a nuvem se transformava numa coluna de fogo que também tinha a função de guia e para aquecer os hebreus. Ou seja, durante o dia tinha uma nuvem que os protegia do calor escaldante do sol, aí visto que eles estavam no deserto, né? E à noite, a nuvem se transformava numa coluna de fogo, saía de cima deles e ficava à frente deles para iluminar o caminho. Ela se transformava numa coluna de fogo, né? Aí, como o deserto é frio, né, durante o dia, ou desculpe, como o deserto é frio, cai muita temperatura no deserto durante a noite, então essa nuvem parece que também servia não só para iluminar os judeus durante a noite, como também para aquecê-los do frio no deserto. Já durante o dia, o calor é intenso, né, no deserto, então essa nuvem se colocava acima deles para protegê-los do calor e também servia de guia. Muito bonito, né, essa história, né? Isso aí você pode ver lá em Números capítulo 9, questão da nuvem. Ela também aparece já lá no livro de Êxodo. Como os hebreus foram escravos, segundo a lenda bíblica, por 400 ou 430 anos, porque o texto diz que é 400, ora diz que é 430, né? Então, por isso que eu coloquei 400 ou 430 anos. Os cristãos dão uma embrulhada lá e tentam explicar essa contradição de 400 e 430 anos. Essas duas menções de números diferentes. Tentam explicar, mas é outra embramação que só tenta amenizar a contradição no texto bíblico. Pois bem, durante sua permanência de 400 ou 430 anos no Egito, precisavam que fossem guiados para se deslocarem pelo deserto. E essa nuvem enviada por Javé tinha esse objetivo. A explicação é óbvia, né? Porque já que os hebreus passaram tanto tempo lá no Egito, 400 anos ou 430 anos, como escravos, só restrito àquela área ali, né? Para se aventurar, passar por um deserto, então eles não tinham conhecimento do deserto, como é que o deserto era, ou como, por onde entrar ou por onde sair, então era necessário que Jeová fornecesse essa nuvem orientadora para eles. Segundo o texto, ainda estava à disposição dos hebreus, sob a liderança de Moisés, um anjo que fingia ser Jeová. Isso em um outro texto, em um outro vídeo eu vou explicar essa história de um anjo fingir ser Jeová. Ocorre, porém, que quando penetramos a fundo na narrativa exílica, descobrimos que tudo isso é só fantasia. Não havia anjo e muito menos Deus fornecedor de nuvem guiadora. É tudo conversa. E isso é explicado, obviamente, porque são vários escritores, são várias lendas
que eram criadas ou foram criadas e que os rabinos pegaram e juntaram tudo. Como achavam tudo importante, juntaram tudo. Não se preocuparam de tentar fazer os remendos de modo que evitasse as contradições, as duplas informações. Entre os hebreus havia um midianita pagão, que era cunhado de Moisés, de nome Ababe ou Rababe, que serviu de guia para os hebreus. Isso aí vocês podem constatar e verificar em Números capítulo 10, versículo 29 e 34. Eu poderia colocar esse vídeo novamente como uma das provas de que, como continuação daquele vídeo meu que coloquei, provas de que Deus não existe na Bíblia, parte 4 seria essa aí. Porque essa é uma prova explícita de que Deus algum havia. O escritor é que coloca Deus nas passagens. Porque como é que um Deus colocou primeiro uma nuvem e além da nuvem existia um anjo guiando os hebreus. Então para que esse guia humano no meio entre eles? Tá vendo? É lenda, isso é invenção. Os hebreus ou os judeus viam isso como... Hoje agora eles vêm com um papo furado de que tudo aí é simbolismo, tudo aí é metafórico, uma Mishnah, como é que eles chamam, né? E a explicação se dá por meio de forma esotérica, as palavras têm segredos escondidos, essa conversa toda. Os hebreus se serviram não de Deus para os orientar e os guiar até seu destino, mas de um homem que morava no deserto há muito tempo e que o conhecia muito bem. Que Deus burro é esse que precisava de um guia humano para guiar seu povo? Ele não sabia? Não foi ele mesmo que disse que as terras dos cananeus eram terras boas, férteis, uma terra de tão boa que era que representava as terras como terras que manavam leite e mel, de tão produtiva e tão boa. Dizia que os povos de lá eram cruéis, eram assassinos, aquele negócio, essa conversa toda. E não sabia, precisou dos serviços de um pagão para guiar seu povo até entre no deserto. Veja que história sem sentido. Mas a explicação eu já falei. Por que disso, né? Acrescenta toda essa farsa ridícula que muitos têm como verídica o fato de que a distância de onde os hebreus estavam até seu destino, que era a terra de Canaã, não levaria mais que 6 dias de viagem. Pode pesquisar na internet e ver o trajeto que supostamente os hebreus percorreram e vocês verão que não gastaria, fizeram calcular, não gastaria nem 6 dias de viagem. E os hebreus passaram quanto tempo? 40 anos. Ou seja, ficavam só indo e voltando, durante 40 anos. Esse tem sentido um negócio desse? Quer dizer, o trajeto dos hebreus poderia ser feito sem nuvem guiadora alguma, sem guia humano algum. Isso aí são tudo elementos que o escritor coloca para embelezar o texto. Tudo história inventada. E o pior de tudo isso, os hebreus que, segundo o conto, tinham ao seu lado um Deus que se dizia o verdadeiro. E os hebreus estavam se servindo de um pagão adorador de deuses. Os midianitas sempre foram pagãos. Adoravam seus deuses. A própria Bíblia mostra. Chama eles de pagãos. Embora exista essa outra lenda que colocaram os midianitas como sendo descendentes de Abraão, por meio de uma serva lá, de uma concubina, que ele mais tarde pega, depois que Sara morre, e gera os midianitas e outros povos lá. Isso é tudo conversa balana do texto de que esses povos eram descendentes de Abraão e que
supostamente, inicialmente, adoravam Jeová. Tudo conversa furada. Eram todos de um povo só, lá naquela região, tudo pagão, adoravam vários deuses. E em cada local, em cada vilarejo, eles sempre elegiam, eles adotavam um deus como o principal. Todos os povos eram assim, os gregos eram assim, os egípcios eram assim, os sumérios eram assim, os babilônios eram assim, os assírios eram assim, e os hebreus, como bons cananeus que eram, também faziam a mesma coisa. Tanto que você vê os relatos lá, determinado rei judeu, que adorando Baal, outro já não adorava Baal, outro adorava já Áshera e assim por diante. Só não falam de El, né? Que eles espertamente esconderam El. Não dizem que os judeus, os hebreus adoravam El. Segundo o relato, os hebreus só que caem do cavalo, porque El era filho de Baal e esposo de Áshera. E que mais tarde Baal assumiu uma posição tão elevada que o tal do El passa a ser esquecido indiretamente e passa a ser absorvido pelo próprio filho, que é o deus Baal. Segundo o relato, os hebreus ficavam andando em círculo. Eles chegavam na entrada de Canaã e voltavam. Entrava e voltava, entrava e voltava, entrava e voltava, até completar, supostamente a lenda, né? Os 40 anos. Era a única explicação para eles ficarem por 40 anos rodando no deserto, porque a viagem era de 6 dias. Eles ficaram por 40 anos, fazendo essa palhaçada durante 40 anos. Portanto, meus caros colegas e leitores, não deixem esses fanáticos religiosos que querem a todo custo empurrar essas histórias da carochinha, em vocês goela abaixo. Reajam, digam com todas as letras: eu não acredito em lendas infantis. O crente vai querer a todo custo justificar essa palhaçada, mas sabemos que não há justificativa. Só uma pessoa de mente muito fraca para acreditar nas ilações, nas suposições, que nem no texto eles encontram fundamento, para tentar justificar as histórias lendárias da Bíblia. Uma prova mais clara, mais nítida, é essa que nós acabamos de verificar. Um Deus se servindo de um guia pagão para orientar seu povo durante a caminhada, a sua permanência lá no, no deserto. Sem falar da mentira, né? Que dizia que quem guiava era um anjo e uma nuvem. Então, para que esse guia humano lá entre eles? Humano e pagão ainda por cima. Se houvesse um Deus de verdade nessa historinha que fosse todo poderoso, onisciente, não estaria se servindo de um guia humano, e muito menos dos serviços de um pagão adorador de vários deuses. Observação: Ababe era filho do sogro de Moisés, Jetro. Foi ele que recebeu no monte desculpe, foi ele que recebeu Moisés, né, quando Moisés saiu de lá do Egito fugido. Moisés ficou 40 anos lá na companhia de Jetro, que por fim casou com a sua filha, esqueci o nome dela, né? Casou com sua filha, teve 2 filhos, um chamado Gerson e outro. Pois é, pessoal, até a próxima. Dê seu like, seu dislike se for o caso, compartilhem e é isso aí.